No item 17, são as contas da Prudenco de 2011, chamo ao Tribunal da Defesa o senhor Matheus Martins Godoy, diretor-presidente daquela companhia. Boa tarde, doutor Matheus. Eu vou fazer uma síntese do relatório e, em seguida, passo a palavra a Vossa Excelência para a apresentação da defesa. Trata-se de recurso ordinário interposto contra a sentença que julgou irregulares as contas de 2011 da Companhia Prudentina de Desenvolvimento, Prudenco, com recurso apresentado pela própria companhia. Seguintes razões determinaram o julgamento pela irregularidade. As ações de saneamento econômico-financeiro, iniciadas no ano de 2009, não tiveram reflexos significativos no exercício de 2011. O lucro obtido no exercício foi muito pequeno, tendo impacto mínimo na expressiva negatividade do patrimônio líquido da entidade. Houve piora nos índices de liquidez. Permanência da situação financeira negativa, que ensejou inclusive a reprovação das contas de 2012, que é o exercício subsequente. Grave desacerto anotado no item tesouraria, com cheques administrativos emitidos em favor da própria companhia, sem registro no movimento do caixa ou do razão contábil, com o intuito de evitar penhoras online em contas bancárias originadas de sentenças judiciais. Frágeis justificativas para ausência de constituição de provisão para contingências judiciais e falta de esclarecimentos satisfatórios para questionamento acerca dos cargos em comissão. As razões de recurso foram apreciadas pela SDG, que manifestou-se pelo seu conhecimento, entretanto, no mérito, pelo não provimento do recurso. Esta é a síntese do relatório, palavra da defesa pelo prazo regimental. Obrigado, presidente. Excelentíssimo senhor conselheiro Renato Martins das Costa, relator, no qual cumprimento todos os conselheiros da casa dessa sessão. É a segunda vez que eu estou tendo a oportunidade de poder esclarecer um pouco da Prudenco, né? A Prudenco, quando nós assumimos a Prudenco em janeiro de 2009, nós pegamos a Prudenco com uma missão extremamente difícil. Ela tinha um passivo descoberto na ocasião de 66 milhões de reais. Alguns lançamentos contábeis que não expressavam a veracidade das informações nesse diagnóstico que foi feito de outubro a janeiro de 2009, antes de nós assumirmos a companhia por inteiro. Dentro desse processo, nós começamos a apontar realmente se era interessante fechar a companhia ou se realmente nós daríamos a viabilidade dessa empresa em prol da sociedade, porque a companhia Prudenco era uma sociedade de economia mista, 99,8% é da Prefeitura Municipal de Presidente Prudente, com 1.400 funcionários. Então, dentro desse contexto, quando nós fizemos todos os levantamentos da nossa diretoria, nós verificamos que em 31 de dezembro constava 5 milhões de dívida a fornecedores. Diversos apontamentos do Tribunal de Contas que nós levantamos de 2005 até 2008, existia vários apontamentos do Tribunal de Contas que mostrava que o caminho que a companhia estava tomando não era o correto, não era o certo, né? E isso persistia ao longo desses anos, em cima desse levantamento que nós fizemos. Como já frisei, uma contabilidade que não era confiável. Nós tínhamos índices de liquidez da empresa, num período antes de 2009, a 2,56, liquidez corrente, e que na realidade não expressava a veracidade dos fatos. Tinha os valores de créditos a receber, que já tinha até julgamento de mérito dentro desse processo, em primeira instância, né, dando a prescrição desse processo. O que nós fizemos? Lentamente, dentro das nossas possibilidades de 2009 até 2012, mais ou menos, nós fomos lançando como prejuízo, por isso que o índice caíram dentro dessa liquidez corrente violento. Chegou a cair de 1,56 para 0,10 em 2011 e 2012. Mas o mais importante de tudo, que era o foco que nós tínhamos dentro desse contexto, que o operacional da empresa tinha que ser positivo, para que a gente pudesse fazer frente
a todo esse passivo negativo que se constituía dentro dessa empresa ao longo de mais de 32 anos. Esse ano, a Prudenco ela foi fundada em julho de 77, fazendo 40 anos junto com o centenário de Prudente da nossa cidade. E aí nós começamos a verificar que a gestão que tinha sido implementada nesse processo durante todo esse período, ano após ano, ela vinha arrastando um prejuízo. Quando nós assumimos em janeiro de 2009, 107% da receita era só para pagar a folha. Então, a cada mês que se passava, esse passivo a descoberto ele estava aumentando gradativamente. Não tinha como você sanear a empresa. E em 2009, era praticamente impossível a gente regularizar uma situação que, ao longo de muitos anos, a irresponsabilidade que teve dentro desse processo, nesse período, trouxe todo esse passivo a descoberto, que eu já mencionei, de 66 milhões de reais, inclusive com os índices que aparentemente mostrava-se que eram satisfatórios antes de 2009, mas a hora que nós jogamos como prejuízo isso realmente foi a 0,10, 0,13, mas ele vem crescendo gradativamente, chegando agora em 2016, na ordem aí de 0,16 ou 0,17, o índice de liquidez nosso. O patrimônio líquido, né, do passivo descoberto nosso, quando nós assumimos com 66 milhões, no primeiro ano, em função de tudo que a gestão que foi implementada para tentar reverter esse quadro, nós tivemos ainda uma previsão que era na ordem de quase 5 milhões de reais negativo, na parte contábil, terminamos com em torno de 2.500, 2.600 milhões de reais. E depois, a tendência de 2010 até 2016, nós aumentamos 1 centavo de dívida dessa empresa. Ela é de 66 milhões, ela está terminando 2016 com 37 milhões passivo a descoberto. Então, a gente implementou um procedimento de gestão, o foco nosso era restabelecer essa empresa e dar condição real para que ela pudesse fazer a prestação de serviço, que o foco dela é a limpeza pública. É importante salientar que quando nós pegamos também essa empresa, máquinas, caminhões, equipamentos, ela não tinha a mínima estrutura, estava totalmente depreciado o patrimônio dela, não tinha como executar o serviço. Os caminhões de lixo era praticamente impossível desenvolver um trabalho. Se nós pegássemos na conta da individualidade de cada caminhão que nós começamos a fazer a verificação, era uma despesa mensal em torno de 1 milhão a 1 milhão e 500 na manutenção dessa frota. Hoje um caminhão você compra em torno de 500 a 700 mil reais. Quer dizer, para cada mês que se passava, você estava fazendo um acúmulo absurdo em termos desse procedimento que tinha. E aí a gente teve a missão, né? Chegamos ao prefeito e falamos, não é possível recuperar, porque o operacional dela é importante, é uma empresa com 1.400 funcionários, uma empresa que tem pessoas qualificadas, comprometidas com o processo, desde que não tivesse ingerência política dentro desse processo. E é isso que nós trabalhamos de 2009 a 2016. Se nós analisarmos estritamente dentro de um ano, a gente verifica que realmente concordo. Se você pegar os índices de liquidez, é extremamente negativo, não tem como a gente mencionar. Mas, por outro lado, se nós analisarmos o operacional dessa empresa, antes desse passivo que foi criado até 2008, nós verificamos que ela vem gradativamente correspondendo e diminuindo essa receita, chegando agora em 2016 com 37 milhões de passivo a descoberto. Então, a gente tem a convicção e a certeza que se caminhar por essa gestão, por esse caminho, nessas condições, a gente efetivamente vai demorar um pouco, porque é lentamente essa rentabilidade, porque os preços que a Prudenco pratica com o município em relação a questões das compatibilidades é um preço diferenciado em relação ao mercado, e a gente vem gradativamente pautado em cima disso, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito comprometimento e, acima de tudo, com muito profissionalismo em cima dessa gestão, né? Dentro desse processo, dos itens era a prefeitura não aportar, porque era fácil a prefeitura ir lá e colocar e aportar o dinheiro, né? Se você fosse fechar a empresa na ocasião, quando nós fizemos o levantamento, era mais de 300 milhões para se fazer todo o passivo. Quer dizer, era uma oneração muito custosa para a Prudenco desenvolver esse processo em relação à prefeitura. Então, a Prudenco ela tinha que arcar com esse passivo do passado com a sua operação, que é o que ela sempre fez nesses 40 anos, e é isso que a gente começou a desenvolver dentro desse processo. Importante também, se a gente pegar o operacional, a partir de julho de 2009 até nos dias de hoje, principalmente até dezembro de 2016, sempre foi positivo.
Nós tivemos em 2009 1.160.000, 2010 1.200.000, né? Chegando em 2016 com 2.150.000. Então, o operacional dela, em função dessa gestão estritamente profissional, comprometida com todos esses funcionários, que a gente vem tentando reduzir esse passivo a descoberto. E um dos pontos que nós levamos extremamente em consideração foi os apontamentos do próprio Tribunal de Contas. Porque era impossível a gente analisar a relação que o tribunal mencionava de 2005 até 2008, antes de nós assumirmos, era mais de 30, 40 apontamentos. Quer dizer, então nós tínhamos um departamento, uma assessoria técnica, que o doutor Fernando Favro, que nos auxiliou nesse processo, e nós começamos a caminhar em cima do apontamento do Tribunal de Contas e direcionar a Prudenco em cima do que efetivamente tinha que acontecer. E foi exatamente o que nós fizemos, combinando agora com 2016, com 2 apontamentos, que é justamente a ordem cronológica e os índices de liquidez e de endividamento. Que a gente não tem, simplesmente em um ano, a gente deixar esses índices como o mercado sinaliza. Então foram feitos vários controles, controle de patrimonial, os controles de checklist das nossas licitações, que se a gente pega de 2010 até hoje, graças a Deus a gente vem melhorando a cada dia a evolução em relação a essas questões. Os lançamentos contábeis que nós jogamos tudo para prejuízo, foram mais de 22 milhões que estavam em créditos a receber e nós jogamos para prejuízo, né? Os registros das formalizações da atas, quando nós entramos lá não tinha absolutamente nada, não tinha as atas anteriores. Hoje tudo é digitalizado. De janeiro de 2009 até hoje nós temos todas as documentações comprobatórias desse processo. Não tinha controle almoxerifado, não tinha absolutamente nada de controles que a gente pudesse, daquele ponto, ter um ponto de partida. E que é extremamente interessante, o tribunal teve na nossa cidade recentemente e falou várias questões do que a gente vem adotando na Prudenco nesse período de 2009 a 2016. Né? Fizemos também um foco principal, porque a Prudenco ela foi criada em 77 com a finalidade da limpeza pública. E não adiantava esse período anterior fazer prestação de serviços a terceiro, não era o foco dela. O foco dela era a prestação única e exclusiva da Prefeitura Municipal. Foi o que nós fizemos em 2009, alteramos o estatuto social dela, e ela hoje, de 2009 até hoje, ela presta serviços única e exclusivamente à Prefeitura Municipal. No que se diz respeito à parte de varreção, à parte de coleta, limpeza de um modo geral, limpeza pública de um modo geral. Dentro desse planejamento, com aqueles 5 milhões que nós falamos dos fornecedores, nós dividimos de 2009 até 2010, quem tinha um valor menor, a gente pagou em 6 parcelas, 4 parcelas, ou seja, fizemos um planejamento para fazer frente a esses pagamentos desse passivo com fornecedores que existia do passado. Colocamos em dias as certidões negativas. A Prudenco, até 2008, ela não tinha certidão negativa. E a gente desenvolveu um trabalho em parceria com a Prefeitura Municipal, em parceria com o nosso jurídico, porque a Prefeitura de 2009 a 2016, ela recebeu do governo do Estado e do governo federal mais de 500 milhões de reais em infraestrutura na nossa cidade. E a Prudenco, como 99,8% é da Prefeitura, se não tivesse feito esse trabalho, esse dinheiro com certeza não estaria no nosso município em benefício da nossa população. Então, fizemos todo esse processo. Com relação ao fundo de garantia, 2001, 2003, 2006, não tinha sido recolhidos. Regularizamos 100% de todas essas questões das verbas sociais, fundo de garantia, INSS, enfim, tudo está regular. Então, da nossa gestão de 2009 até 2016, nós não aumentamos 1 centavo sequer dentro do patrimônio do nosso passivo na Prudenco. Nós simplesmente estamos pagando a conta do passado, diminuímos em mais de 30 milhões de reais a conta do passado. Se tivesse esse dinheiro no caixa, com certeza os índices seriam os diferenciados, mas demos prioridade para manter a empresa em pé, manter a empresa funcionando, com esses 1.400 funcionários, que é uma das maiores empresas regionais, inclusive. Fizemos frente a esse passivo anterior a 2009, pagamos tudo o que é devido com relação à nossa gestão de 2009 a 2016, planejamos a empresa para o presente com caminhões, máquinas, equipamentos, fizemos acordo com a Procuradoria do Estado, na pessoa do Dr. Cristiano, com todas as questões trabalhistas envolvidas, né? Então, tudo a gente vem normalizando dentro das nossas possibilidades, dentro dos nossos limites. Acredito que há contexto, nesse período a gente vem deixando a empresa em pé e ela saneando uma conta que era
com certeza, para a Prefeitura poder estar arcando com essa responsabilidade. Fizemos também a relação da composição de dívida a longo prazo, porque tinha muita dívida lançada contábil, que era até 1 ano, e realmente tinha dívidas que era a longo prazo. Hoje nós estamos mantendo em média em torno de 60%. Se a gente pegasse a anterior, dava 75%, 80%. As provisões de risco estão todas provisionadas junto com o departamento jurídico da empresa. Quer dizer, hoje nós não temos tudo que foi possível ser acordado e ser dividido foi feito. Então esse passivo trabalhista, cada ano a gente vem diminuindo, porque é um passivo extremamente pesado e a gente vem tentando solucionar gradativamente esse processo, mas é importante que a gente tenha uma previsão orçamentária aí, mais ou menos da ordem de 7 milhões nos registros contábeis, né? A liquidez corrente, como nós já falamos, 2009 com 1,56, nós estamos terminando 2016 com 0,19. Realmente, para cada R$1 aí fica difícil, 0,19, para você poder fazer uma liquidez de imediata da empresa. Mas o que importa é o que na nossa visão, realmente é essa questão do operacional fazer frente a esses valores que estão aí há muitos anos. A regularização da Procuradoria, a Prudenc, ela tem um lixão lá há mais de 30 anos, que ela tomou mais de 5 milhões de multas, e multas que correram a revelia de diretorias anteriores. Nós fizemos um acerto com a Procuradoria do Estado, da ordem de 2,5 milhões em 60 parcelas, e já praticamente matamos esse primeiro acordo. O restante dessa dívida ainda está ajuizado, dependendo do que ia acontecer, a gente vai fazer esses acordos, que já existe esse procedimento com a Procuradoria, no intuito de regularização em função até das próprias certidões. Fizemos todo um procedimento de um trabalho em relação a multas da CETESB, que também é uma questão extremamente, as pessoas colocavam fogo no lixão. Quem viu o lixão em 2008 e quem verifica o lixão é a única cidade do estado de São Paulo que, na realidade, hoje está fazendo o seu encerramento, autorizado e aprovado pelos órgãos ambientais, e ao mesmo tempo dando uma economicidade para o município de Prudente da ordem de mais de R$1 milhão por mês. Nós estamos encerrando um lixão e ainda recebendo 220 toneladas de lixo por dia, autorizado pela CETESB até julho de 2018, onde o nosso prefeito agora está tentando viabilizar um consórcio entre prefeituras para poder dar o destino final. Fizemos várias inovações com todos esses problemas, com todas essas adversidades. Nós tentamos viabilizar a empresa com N programas de evidência. É um programa de evidência fantástico que diagnostica. Eu já vou finalizar, presidente, se me permite. Peço que o senhor encerre, por favor. Tá, pois não. Então, finalizando toda essa questão, o que é importante, que eu particularmente como gestor dessa empresa, o que nós tentamos é estar comprometido com ela e diminuímos a dívida dessa empresa. Nós, enquanto diretores, eu não aumentei 1 centavo sequer a dívida dessa empresa. Nós só pagamos conta do passado e preparamos a empresa para o presente, para atuar com bons serviços para o município e preparando ela para o futuro. É isso, agradeço a oportunidade, presidente. Obrigado. A Câmara que agradece a Vossa Excelência, cumprimenta pela sustentação e o esforço da administração é patente. As dificuldades também são enormes, consoante pudemos constatar, seja pelo processo, seja pela sustentação. Eu vou retirar de pauta, retornando ao meu gabinete, para que eu possa ponderar sobre o que aqui hoje foi exposto. Muito obrigado. Eu que agradeço, presidente. Itens